Sempre nos meus programas, vocês sabem disso, eu tento levar a alegria porque já esse mundo é tão pesado, a nossa semana já é tão pesada, muitas vezes nós somos pesados, né? A verdade é essa, que rir é a mesma coisa que música, a leveza sempre ela é um respiro, a gente fala que legal. Por isso que eu brinco tanto quando eu posso nos programas. Pensa... na época eu falava com o Gil, meu amigo, bota a foto, por favor. Eu falei com o Gil Gomes na época, eu falei, Gil, tem algum caso que você se sentiu assim, inútil de não ter resolvido? Ele falou, Geraldo, teve um caso de um garoto, e eu não vou me lembrar agora, de um garoto que foi morto, e eu prometi ao pai que eu iria entregar o assassino no meu programa de rádio e a polícia não descobriu. Nós da Record fomos o primeiro na época do Domingo Show. Eu fiz o caso do escoteiro, quem acompanha o Geraldo Luiz há muito tempo, que eu já sou velho aqui na Record, entrei em 2007, quantos anos então já? Eu sou ruim de conta. Então já estou há 15 anos. Mostra a imagem do Marco Aurélio, a minha matéria na época aí, vai colocando a imagem. Eu falei, eu quero entrar nesse caso, a história do escoteiro, que junto com outros colegas subiu o Pico do Marins e misteriosamente desapareceu. Misteriosamente. E eu tinha prometido a esse pai, trouxe o pai no programa, o seu Ivo, eu subi no Pico do Marins. E a audiência, na época do Domingo Show, na época dava 13 pontos, 13, 14. Foi o maior fenômeno que a Record teve, foi. O Domingo Show estourou, acabou com a Fórmula 1, acabou com a Regina Casé. Era um trator de audiência, era um trator. Eu falei, com essa audiência que o Domingo Show tem, nós vamos encontrar, alguém vai ligar, alguém vai falar alguma coisa. Não tem imagem já do resumo? Bota outra imagem, por favor, Edu. Outra, a matéria minha matéria, enquanto eu falo. Eu falei, alguma resposta vai vir. Mataram esse menino foi levado na época e sequestrado. Olha pra mim que eu sempre tive uma relação com vocês, telespectadores, olha aqui, de olhar em vocês. Vocês me conhecem pela minha essência, até de exageros, que muitas vezes eu peco e ganho inimigos até pelo exagero, mas na verdade, pela intensidade. E eu me senti um nada de não ter conseguido ajudar. Nenhuma informação que tenha levado, matar esse menino. Onde estava o corpo? Onde estava? E eu achava que pela audiência do domingo e a força da Record, mas nada. Só que agora em julho, mês de julho, o telefone tocou. Ligaram na casa do seu Ivo e disseram, olha, o corpo do seu filho está em tal lugar. Mas ele já tinha recebido tantos trotes, mas para alguém, como ele falou, ele disse, Geraldo, eu prefiro saber que o meu filho, que o Marco Aurélio, está morto. Chegou a me dizer isso. Do que há anos, a mulher dele morreu recentemente, de tristeza, de uma mãe que não tem respostas. E eu sempre comento com meu filho, eu queria ter encontrado esse menino, que hoje vivo está um homem. Até falei, levaram ele para fora. Deram alguma coisa nele? Sim, a gente pensa em tudo, quando a gente ama. E agora vamos relembrar esse caso, que agora está sendo retomado, inclusive. E olha, o de se pegar um delegado, tinha que ter um delegado igual o Dr. Nico lá. Igual o Dr. Nico lá nas Minas Gerais. Pegar uma equipe e falar, vamos entrar no caso, vamos reabrir esse caso. Quem é que matou o Marco Aurélio se teve a morte? Porque eu já pensei até nisso. Pegaram esse menino no Pico do Marins, abusaram sexualmente dele e mataram ele porque quem matou conhecia. Aquela coisa de tirocínio de repórter policial. Relembre comigo. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas, elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. A história de Marco Aurélio. O menino escoteiro, morto, desaparecido.
E é exatamente aqui nessa cidade de Piquete que começa a nossa história. A história de um escoteiro mirim, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer. Ele e seu irmão gêmeo vieram para cá com um grupo de escoteiros para subirem uma serra. A Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. O último abraço do filho. O silêncio do filho. Do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. Subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. Ele próprio teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço. Eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro, peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Falou, vai anotando então na mata. Vai anotando na mata, por local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo, pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240, a marca número 240, que indicava que o Marco Aurélio, tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. Marco Aurélio nunca mais foi visto. E um fato inusitado marca toda essa história. Horas depois do desaparecimento, horas depois, e o que nós vamos falar agora aqui é muito forte, e o próprio pai disse também em relato a um autor de um livro, este é o livro que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. O autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os Marins e fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo, inclusive sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato? Como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde então eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história. Na entrevista que eu fiz com o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque dentre os companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio, veja o semblante do menino esperto, o escoteiro número 1 da turma, balança. Uma criança tão ligada à família, que amava os pais, querer desaparecer no ano de 1985. E é para lá que nós vamos agora. E que eu convido para você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado.
Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento, o QG da busca do Marco Aurélio. Agora você imagina, essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui, ela... Dá uma olhada, é chão batido. As condições eram piores, Geraldo. Eles vieram pra cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, 4 garotos, mais um chefe e mais um motorista, que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete. Tiveram muitas dificuldades de acesso aqui, o caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Então você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, 1985. Na verdade, Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz, Marco Aurélio vivo ou morto? Vocês vão agora entrar na mata, a mesma mata que ele entrou, o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem, as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. Vamos, a partir de agora, refazer esse caminho e eu convido todos vocês. Fora o jornalista, autor investigativo do livro, esse homem que vocês vão ver agora, cola nele, Chico, que na época foi uma das pessoas que chegou para ajudar a procurar o garoto, mas não morreu. A informação na época que o garoto poderia ter sido comido por alguma onça, atacado por algum bicho grande, o senhor particularmente acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Porque eu ando, o meu trabalho aqui nos Marins mais é com família. Então eu trago criança de 5, 6, 7 anos e trago um grupo grande. Junto comigo também, tá? Por favor, senhor, me apresenta ele. O seu Messias também chegou aqui imediatamente quando foi convocado, foi avisado e veio para ajudar nas buscas, escoteiro, conforme é possível perceber, trajado. E seu Messias tinha um radinho que fazia comunicação, passava a informação para Piquete. Como que funcionou lá? O senhor ficou sabendo como o desaparecimento na época? Quase que imediatamente nós estávamos na aeronáutica e soubemos do desaparecimento do Marco Aurélio. E com 2 companheiros nossos, o soldado Léo e o soldado Cardoso, com autorização do coronel Gonzagas, viemos imediatamente para o local. Chegamos aqui aproximadamente quase no escurecer do dia do acontecido. Tá vendo aquela casa lá? Aquela casa que deve ter pelo menos aí, ou aquele barraco, que mais um dia foi uma casa, deve ter pelo menos aí, acho que uns 20 anos. 50 anos? 50? 50 anos. Vamos andar. De quem que era aquela casa? Aquela casa era do seu Afonso Xavier. Onde que é? Agora eu estou com vocês. Aqui. Essa casa era do seu Afonso Xavier, morava com a família aqui. E aqui na base foi montado, nessa casinha, nessas redondezas aqui, o quartel-general da base. Quer dizer, todos os policiais que vinham à procura do garoto fizeram esse local aqui como QG. QG, exatamente. Fizeram aqui de um quartel-general. A alimentação chegava aqui, Geraldo, porque o povo brasileiro também foi muito solidário na época e mandava alimentação para alimentar esses 300 homens aproximadamente que ficaram aqui durante 30 dias procurando Marco Aurélio. 30 dias? 30 dias. Durante a procura do garoto, lembra que eu contei que testemunhas teriam feito um avistamento de luzes e como se fosse um barulho de um apito. Como se fosse um barulho assim. Como se fosse isso. Um barulho de apito. E naquela direção, segundo o relato, luzes que piscavam azuis.
azuis. Acenderam e apagaram por 3 vezes. Os garotos Oswaldo Ramatiz e Ricardo Salvione estavam juntos. Disseram que a voz era do Marco Aurélio, porque eles ouviram um grito primeiro, depois o barulho do apito e depois as luzes azuis que se acenderam e apagaram por 3 vezes. Foram lá. Foram lá, entraram na mata imediatamente. Seu Afonso, que morava nessa casinha, entrou atrás deles para procurar. Em questão de segundos, Geraldo, aquele instante mágico, que eles chamaram de instante mágico, se apagou. As luzes se apagaram e não ouviram mais barulhos. Vamos fazer agora o caminho, a trilha que eles fizeram. Vamos lá, comigo, Chico. Você vê que é um local realmente muito dificultoso. Então você imagina, nós vamos mostrar o local onde o Marco Aurélio, o último local em que ele foi visto. Eu confesso a vocês que é muito difícil. Eu estou quase chegando no meu limite. E a informação que a gente tem e que vocês estão vendo, olha aqui em cima. A neblina tá tomando conta e fecha tudo aqui. Fecha tudo. Aí não dá para ver nada mais. E ainda a informação que nós temos, senhor João, desse jeito aqui, mas quanto tempo para chegar até a pedra? Olha, nessa batida que nós estamos aqui, vai mais de 25 minutos. Mais, né? É uns 40 minutos mais ou menos. Essa faixa mais ou menos. E eu não aconselho a você seguir, porque devido daqui a pouco o tempo vai fechar e não tem como a gente retornar. Agora, se o tempo tivesse aberto legal, azulzinho, aí... Seria possível chegar até na Pedra do Careca. Mas do jeito que está, não vai ser possível. Eu aconselho a você não subir, para que não causar risco à sua saúde e à sua integridade física. Vocês devem estar pensando, mas eles estão falando que não é que vocês não querem subir. São pessoas que conhecem. Dá uma olhada na serração, vira devagar, bem aberto. Já está fechando. Já está fechando a serração. Lá no Careca já está fechado. Não vê nada. Não vê nada. Olha lá, pode olhar para trás que já está fechando tudo aí, ó. Quanto mais para cima nós for, mais fechado tá. Bem, a quantos nós estamos aí de altura? 1.700 metros de altura. 1.700? 1.700. A gente tem o aparelho que mede, estamos aí a 1.700. A 1.700. Instante só para concluir. 2 grandes possibilidades. Ou alguém, no meio do trajeto, encontrou Marco Aurélio, abusou sexualmente desse garoto, matou e enterrou o corpo. 30 dias de busca. Mais de 300 policiais. Nunca nada foi encontrado. Será que o corpo do garoto está enterrado em algum ponto dessa mata? Será que enterraram o corpo dele? Será? E mais? Teria Marco Aurélio sofrido algum trauma na cabeça, se perdido? Ou ele próprio decidido fugir e nunca mais voltar e hoje está vivo em algum canto do país? Eu acho difícil. Muito difícil. Minha opinião, infelizmente, eu acho que Marco Aurélio está morto. 37 anos. E de tantos casos, de tantas pessoas que eu ajudei, através da Record, mas infelizmente eu não consegui devolver a paz e a vida ao seu Ivo. O caso foi reaberto, novas escavações estão sendo feitas em 2 lugares, mas aí no canal da Record, lá tem milhões, né? Todos os trabalhos que nós fizemos lá tem milhões de acessos dos internautas que entram lá e lá você vê o caso realmente completo. Mas que pena que eu não consegui dar uma resposta a esse pai. Cada vez que eu vejo seu Ivo me entristece, até como pai. Mas eu aprendi uma coisa na reportagem policial. Nenhum caso, pode passar o tempo que for, uma hora é esclarecido. Como tem um caso lá em Limeira, de um pasteleiro na época, que está foragido até hoje, que mandou matar uma ex-funcionária que ele engravidou, mandou matar no canavial, os funcionários foram presos, foram condenados, todos pela justiça, e ele fugiu do país. Chanziman, o nome dele. Até hoje. É um caso que eu gostaria de retomar como documentário, até pela força da Record Internacional e o compromisso sério que o jornalismo Record tem com esses casos e com tantos outros. Seu Ivo, que Deus o abençoe e que a resposta seja dada.